A Bíblia apresenta o medo como parte do temor do Senhor. Para muitos de nós, esse fato gera a seguinte pergunta: se a Bíblia nos diz que medo faz parte do temor do Senhor, então o que acontece com o amor? Ótima pergunta. É hora de introduzir outro personagem importante, o apóstolo João. E vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa relação entre o medo e o amor. 1 João 4,18: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E sim, a palavra que ele usa aqui para medo é phobos. E assim somos confrontados com um mistério. Devemos viver no temor do Senhor, mas por outro lado, o amor perfeito afasta o medo. Então, devemos temer e não temer ao mesmo tempo? Talvez você já ouviu alguém dizer que o Antigo Testamento era sobre medo, mas o Novo é sobre amor. Então, essa não é a resposta. Além de ser uma explicação um tanto superficial, também é perigosa. Perigosa porque este pensamento muda a nossa imagem e percepção de Deus. Um Jeová rigoroso, mas um Jesus amoroso. Mas fazer isso seria colocar os dois um contra o outro, quando não são contrários, mas são complementares e são mesmo um. Colocar um contra o outro nos força a tomar uma decisão. E se o diabo consegue fazer que acreditamos apenas 50% da verdade, então o seu objetivo é alcançado, porque metade de uma verdade é uma mentira completa e nós já vimos isso antes. Quase todas as mentiras contêm um pedacinho de verdade. A árvore no Jardim do Éden, de fato, abriu nossos olhos. O diabo não estava errado nesse ponto. Nós realmente nos tornamos como Deus no sentido de sermos capazes de distinguir entre o bem e o mal. Mas o que o diabo propositalmente não disse foi que nunca seríamos capazes de escolher o bem em vez do mal. Essa capacidade só vem através do temor do Senhor. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Salmo 34,14. Claro que esse detalhe foi convenientemente omitido. Então, o diabo ele tenta anular o temor através de meia-verdades. Ele apresenta um conceito de 50% Jesus porque sabe que, com isso, nossa santidade prática será inexistente. E Hebreus 12,14 diz: sem santidade, ninguém verá a Deus. Se não vemos mais a Deus, não vamos crescer em seu conhecimento. E com isso, voltamos ao fato de que a falta do temor do Senhor é o fim do conhecimento. Devemos ter cuidado com aqueles que constantemente apresentam esquemas que valorizam um atributo do caráter de Deus em detrimento do outro. Jesus é Jeová porque Jesus é Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. O Antigo Testamento já era sobre amor e o Novo Testamento também é sobre temor. Deus é um, ele é coerente, ele não mudou. E seu objetivo também não mudou, continua sendo o mesmo, a nossa santidade. Cristãos que querem seguir a Deus em santidade devem temer e amar. Vamos voltar a 1 João 4. Do que está falando o versículo 18? Há dois termos nesse versículo que deveríamos examinar mais de perto: amor perfeito e medo. Para o primeiro, é importante entender o ponto de vista do apóstolo João. E para entender isso, vamos compará-lo com o apóstolo Paulo. Quando se trata de verdades, João tende a ver as regras e Paulo as exceções. João ele já se vê no objetivo, enquanto que Paulo ainda está a caminho do mesmo. Por exemplo, João diz que nós já temos a vida eterna, João 17,3. Mas Paulo diz que ainda aguardamos a vida eterna, Romanos 8. João diz: um filho de Deus não pode pecar. Mas Paulo diz: um filho de Deus ainda tem pecado no corpo. E com isso em mente, já fica muito mais fácil entender o que João está dizendo. Nós não temos medo por causa do amor perfeito. Perfeito é a palavra télios, ou objetivo, fim. Significa literalmente o amor que cumpriu o seu objetivo. Já Paulo, em 1 Coríntios, seu conhecido capítulo do amor, diz: pois em parte conhecemos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Então, anote isso. O amor perfeito expulsa o medo. Mas como é isso na prática?
digo, no dia a dia. Mesmo como filhos de Deus, há momentos em que ficamos sobrecarregados com dúvidas. Entretanto, nesses momentos, podemos confiar plenamente em seu amor perfeito. E dito isso, surge outra questão importante. Que tipo de medo deve ser expulso aqui? Porque nós já vimos que várias passagens nos encorajam a viver no temor do Senhor. Vamos ler o versículo de novo, mas dessa vez em seu contexto. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O contexto revela que o assunto em questão é o medo do dia do julgamento. Trata-se do medo de que alguém pode ser condenado por Deus, portanto, é um medo de punição. Esse medo é muito importante. A Bíblia nos diz que é um medo que leva pecadores ao arrependimento. É a obra do Santo Espírito que usa a lei para ensinar pessoas a temer. Romanos 8,15 chama esse medo de espírito de escravidão, o viver em terror. Mas esse não é medo de Deus, é medo da morte. O objetivo é ensinar ao homem o medo da morte, levando-o à fé em Cristo. Assim, poderíamos dizer que a lei tem sido nosso tutor, trazendo-nos em direção a Cristo. E justamente falando sobre a morte do Senhor Jesus, Hebreus 2,15 diz: livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E de novo, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. A música cristã mais famosa dos últimos 400 anos diz: foi a graça que ensinou meu coração a temer e a graça aliviou meus medos. É um tema que gerações passadas entenderam muito bem. Nosso Deus é fogo consumidor, Hebreus 12:29. Fogo é algo fascinante, mas também é muito perigoso. O ouro, ele não tem medo do contato com o fogo porque o fogo o purifica. Madeira, porém, teme o fogo porque vai queimar. E por causa do pecado, todo humano se tornou para Deus o que a madeira é para o fogo. É por isso que o homem, em seu estado natural, ele teme a Deus, ele teme a morte. Mas Deus explica na Epístola aos Romanos como podemos conseguir uma traje à prova de fogo: a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cristo libertou todos aqueles que, por medo da morte, estavam sujeitos à escravidão para toda a vida. E ele fez isso tomando sobre si esse temor da morte diante de Deus. Vamos voltar ao Antigo Testamento por um momento. Deus permitiu ser chamado de temor por Jacó. Sim, de verdade, Jacó troca a palavra Deus pela palavra temor, como se fosse um sinônimo. Jacó chama Deus o terror do seu pai Isaac, Gênesis 31, versículo 42. De novo, isso mostra que Deus não tem problema nenhum em ser temido. E a palavra que ele usou foi parrada, uma palavra ainda mais forte do que ira. Parrada é melhor traduzido como terror ou horror. Está aludindo ao momento em que Isaac estava ali deitado sobre o altar e via a faca na mão do seu pai apontada diretamente para ele. E o interessante é que naquele momento Isaac estava provavelmente no auge da sua carreira espiritual e, no entanto, ele tremia. No jardim do Getsemane, vemos este parrada em sua forma mais pura. Nosso Senhor Jesus Cristo experimenta, em oração, esse parrada, sabendo que estava perto de suportar nossos pecados no santo julgamento de Deus no Calvário. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Seus tormentos não eram tanto por causa das torturas físicas que ele sabia que estavam à sua frente, mas porque ele temia a Deus e tinha que enfrentá-lo, sobrecarregado de todo o pecado do mundo. E ninguém odiava o pecado mais do que o Filho de Deus. Ninguém, exceto ele, sabia quão severamente Deus o julgaria como homem pelos pecados do mundo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nos prosternamos e reverentemente adoramos esse Salvador maravilhoso.
Pela fé na morte expiatória do nosso amado Senhor Jesus, somos identificados com Cristo. A Escritura diz: nós o vestimos. Figurativamente falando, nos tornamos ouro e, portanto, agora podemos amar. Contato com o fogo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor perfeito, ele expulsa esse medo da morte. Não é uma mudança na imagem de Deus. Não. Não podemos dizer que Deus não é mais santo e consumidor. Ele é, mas ele também é infinitamente bom para nós. Isso significa que não precisamos mais ter esse pacada, esse medo de morrer face a face com Deus. No entanto, vimos no início que mesmo no medo e ira, existe um elemento de medo, que também pode ser encontrado no medo phobos. E como entender e praticar tudo isso, vamos desembrulhar no próximo vídeo. Yes, friends, my brothers and sisters in Brazil, this is just amazing for me. It's really incomprehensible how this is possible for me to address you and to actually publish a book in Portuguese. But here's what I want to tell you. God is still the same God as in the Old Testament, in the New Testament, in Acts. And I think what we're experiencing right now is a very, very interesting and I think pivotal moment in church history. We know that God is really doing great things and Jesus Christ is coming soon. And I think what we're experiencing right now is the beginning of a real revival, you know, not event-based, you know, but more like a quiet chamber, God, you and me revival. And this is something that we can see here. People are telling me week after week that their view on God really changed and they see God in the way the Bible describes it, you know. And people are really eager to tell their friends. They're buying 10, 20 books and they distribute it to others. We see that young people groups are changing, they're transformed, churches are revived, and something is really, really changing. So I encourage you, if you want that change in your life, also grab this book, read it. Read it alone, take the time, be quiet before the Lord, pray it through. And if you want a watered down gospel, then read other books, you know, because this book will really challenge you. This book is heart searching, but it is also really heart healing, and I hope it will be a great blessing for you.